Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre uma parte bastante importante no processo de julgamento da licitação na modalidade pregão, que é o juízo de admissibilidade recursal. Temos visto muitas vezes, e principalmente no pregão eletrônico, os recursos sendo interpostos pelas empresas e resignadas com as decisões tomadas de habilitação, inabilitação, desclassificação de proposta, e a autoridade julgadora, o pregoeiro, recusar o recebimento do recurso, justamente no momento em que o licitante resignado apresenta a sua manifestação de interesse de recorrer. E quando assim o faz, a licitação se torna irrecorrida. Muito bem, esse procedimento, na maioria, esmagadora maioria dos casos, ele é irregular. Vamos ver o que diz a lei quanto aos recursos. Artigo 4º, inciso 18 da Lei 10.520. Ele veio a inaugurar uma nova forma de recebimento de recursos se comparado aos recursos nas modalidades tradicionais, convite, tomada de preço, concorrência. Olha o que diz a norma. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados, para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ocorrer do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. O inciso 20. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto na licitação pelo pregoeiro ao vencedor. O que significa dizer é que agora a fase recursal no pregão, ela possui 2 fases. Uma fase prévia, que chamamos de juízo de admissibilidade recursal, e depois a fase de julgamento, onde se analisa o mérito da matéria trazida no recurso, se vamos ou não nos retratar, e se não vamos nos retratar, levar para a autoridade superior decidir o recurso interposto ou os recursos eventualmente interpostos. Na primeira fase, o que o pregoeiro deve fazer é simplesmente verificar a existência dos requisitos de admissibilidade recursal. E são 2. Nós vamos ver. O vencedor, qualquer licitante, poderá manifestar imediata, portanto, o prazo para interpor recurso é imediato. E motivadamente, a intenção de recorrer. A motivação, ela é a indicação das razões pelas quais o licitante se resignou. Então vamos, 2 requisitos. Primeiro, requisito temporal. Ele tem que manifestar de modo imediato. Se estivéssemos num pregão presencial, como muitos deles julguei, no momento em que se encerram o procedimento, nós viramos para o plenário entre os presentes, né? Portanto, já que a manifestação ela tem que ser imediata, no pregão presencial eles devem estar presentes. Então nós viramos para os licitantes, bem, declarados os vencedores, pergunto se algum dos licitantes presentes deseja manifestar interesse em recorrer das decisões exaradas ao longo deste certame. Viram o tempo do silêncio? Esse é o tempo para nós reputarmos tendo sido interposto imediato ou não o recurso. Fazemos a pergunta, aguardamos alguns segundos, porque quem quer recorrer já sabe que vai recorrer, está só aguardando esse momento, e aí, vindo o silêncio, bem, não havendo recursos, declaro vencedores e adjudico o objeto aos respectivos arrematantes e agradeço a participação de todos, e aí encerramos o procedimento licitatório. Se algum dos licitantes manifestar interesse em recorrer, alguém vai levantar o dedo, vai dizer, senhor pregoeiro, eu gostaria de manifestar interesse de recorrer. Bem, então ele já terá cumprido o primeiro requisito, que é o requisito temporal. Ele manifestou
imediatamente o seu interesse de recorrer. Agora vai entrar o segundo requisito, que é a motivação. Mas, pessoal, não vamos fazer confusão entre motivo e motivação. A motivação de um ato administrativo é a sua fundamentação, é as razões pelas quais esse ato administrativo está sendo desenvolvido. Aqui a motivação não é de um ato administrativo, é de um ato particular, de um ato privado. Então, na verdade, nós temos que entender como um motivo. A intenção da norma é evitar que haja transcurso de prazo para a apresentação de razões e contrarrazões de modo procrastinatório. Basta que o licitante recorrente, aquele que já manifestou interesse em recorrer, indique 2 elementos. A motivação, portanto, ela é composta de 2 elementos. Primeiro, o ato contra o qual se recorre. Senhor pregoeiro, desejo recorrer do ato que desclassificou a minha proposta. Segundo elemento, o motivo, o porquê. E, pessoal, ele não tem que aprofundar ou fundamentar as razões. Isso ele fará com a vinda das razões orais. Basta que ele diga, porque entendo, um exemplo, que a minha proposta atende integralmente às disposições do edital. Não importa se o pregoeiro está convicto da decisão que tomou quanto à desclassificação. O fato é que ele cumpriu os requisitos de admissibilidade e, portanto, não pode ser suprimido do licitante recorrente o direito à ampla defesa e contraditório. Se nas razões ele não conseguir demonstrar condições de classificação, a gente mantém a decisão, submete à autoridade superior e provavelmente o recurso será julgado improcedente. No pregão eletrônico, a dinâmica, os requisitos são os mesmos, a dinâmica é que muda um pouco. Vamos ver com base na nova norma do decreto 10.024, que não altera muito o do decreto 5.450 por ele revogado. Artigo 44. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na licitação pública, de forma imediata e em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Como é no ambiente eletrônico, o imediato é considerado aquele prazo de 5, 10, 15 minutos que o pregoeiro vai conceder para que o licitante que queira recorrer possa marcar na sua tela a caixinha de intenção de recurso e escrever a sua motivação. E a motivação, meus amigos, é idêntica. Basta que ele diga o ato contra o qual ele recorre, desejo recorrer do ato, por exemplo, que classificou a proposta da empresa que cotou o equipamento marca tal, porque entendo que o equipamento não atende às especificações técnicas descritas no termo de referência. Ele não precisa fundamentar isso nesse momento. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso tem que ser conhecido. E, meus amigos, penso que, e tenho dado essa orientação, recurso nunca fez mal a nenhum pregoeiro, a nenhuma comissão de licitação. Eu penso bem ao contrário. Se vem um recurso bem fundamentado e me mostra que, de fato, a decisão que estava sendo tomada não era a mais correta, que bom que tivemos tempo de corrigir e evitar uma injustiça. E, evitando uma injustiça, naturalmente evitando uma contratação menos vantajosa para a administração. Se, ao contrário, os recursos não forem suficientes para alterar a convicção quanto à decisão, nos tornamos mais convictos da legalidade do ato que desenvolvemos. Tá ok, pessoal? Olha, não deixem de apontar a câmera do celular no QR Code que aparece aqui na tela. Baixem a versão eletrônica do nosso livro Planejamento e Análise de Mercado nas Contratações Governamentais, uma parceria com a editora JML. Um grande abraço e até a próxima aula.